A vida humana é um caminho onde, inevitavelmente, nos deparamos com alegrias e sofrimentos. Em alguns momentos, tudo parece estar em harmonia, mas de repente surgem situações que nos ferem profundamente. A perda de alguém querido, a decepção de uma amizade, o fracasso de um sonho, a rejeição, a doença, o vazio da solidão. Cada pessoa, em sua jornada, carrega cicatrizes que não são visíveis aos olhos, mas pesam no coração. É nesse ponto que os ensinamentos budistas nos oferecem uma sabedoria milenar, capaz de iluminar até mesmo os períodos mais escuros da existência. Eles não prometem eliminar a dor da vida, mas mostram como transformá-la em força, serenidade e clareza interior. A primeira grande lição é compreender a impermanência. Tudo o que existe está em constante transformação. Nenhum momento de sofrimento dura para sempre, assim como nenhuma alegria é eterna. O apego à ideia de que algo deveria permanecer imutável é o que aprofunda a dor. Quando aceitamos que a vida é como um rio em movimento, aprendemos a não lutar contra a corrente. Essa aceitação não é resignação, mas uma abertura para enxergar que até as perdas podem abrir espaço para novos caminhos. A impermanência nos ensina que nada está fixo e que cada manhã é uma nova possibilidade de recomeço. A segunda lição é o cultivo da atenção plena. A mente tem o hábito de nos arrastar para o passado, onde mora a culpa, ou para o futuro, onde cresce a ansiedade. Mas a dor se torna mais pesada quando a carregamos junto com essas ilusões temporais. O Buda nos lembra que a vida só acontece no presente. Quando respiramos conscientemente, quando sentimos cada passo que damos, quando nos entregamos ao agora, a dor se torna mais suportável. Isso não significa negar o sofrimento, mas olhá-lo com presença, sem deixá-lo dominar todos os aspectos da vida. A atenção plena nos ajuda a perceber que, mesmo em meio às tempestades, ainda há um sol brilhando em algum lugar do céu. A terceira lição é a compaixão, não apenas para com os outros, mas também para consigo mesmo. Muitas vezes, quando sofremos, nos tornamos nossos piores juízes. Nos culpamos por erros passados, nos castigamos por não sermos fortes o suficiente, nos fechamos em uma concha de autopunição. Mas o caminho budista nos mostra que é impossível superar a dor sem nos tratar com gentileza. Ser compassivo consigo mesmo é permitir-se descansar, chorar, sentir e, ao mesmo tempo, lembrar-se de que somos humanos em aprendizado. A verdadeira força não está em jamais cair, mas em se levantar com suavidade, acolhendo a própria fragilidade. A quarta lição é desapegar-se das expectativas. Grande parte do sofrimento nasce do contraste entre a realidade e o que esperávamos dela. Queremos que as pessoas ajam de determinada forma, que a vida siga os planos que idealizamos, que tudo esteja sob nosso controle. Mas a realidade raramente corresponde a esses desejos. Quando aprendemos a soltar as expectativas, não caímos em desilusão, mas em liberdade. Não significa deixar de sonhar, e sim caminhar sem prender a felicidade a resultados específicos. A vida se torna mais leve quando aceitamos que nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos, mas ainda assim podem nos trazer aprendizados valiosos. A quinta lição é compreender que a dor pode ser uma mestra. Muitas vezes queremos fugir dela a qualquer custo, mas o sofrimento carrega consigo um convite à transformação. É na adversidade que descobrimos nossa força oculta. É no silêncio das lágrimas que muitas vezes nasce a sabedoria. O Buda dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, pois depende da forma como nos relacionamos com ela. Se encararmos cada dor como uma lição, como uma oportunidade de crescimento, aquilo que parecia apenas destruição pode se converter em renovação. A dor pode nos tornar mais conscientes, mais humildes e mais compassivos. A sexta lição é o valor do silêncio. Vivemos em uma era em que somos bombardeados por estímulos constantes. Quando sofremos, tendemos a preencher o vazio com barulho, distrações, conversas superficiais, mas o silêncio é o espaço onde a cura começa. O silêncio nos permite ouvir a nós mesmos, sentir o que precisa ser sentido e encontrar clareza em meio à confusão. A prática da meditação, tão valorizada no budismo, é justamente esse mergulho interior que nos reconecta com a essência. É no silêncio que percebemos que, apesar da dor, existe um espaço dentro de nós que permanece intacto, sereno e luminoso.
Assim, pouco a pouco, esses ensinamentos se revelam não como teorias distantes, mas como práticas que podemos aplicar em cada instante da vida. Quando aceitamos a impermanência, cultivamos a atenção plena, exercitamos a compaixão, soltamos as expectativas, aprendemos com a dor e valorizamos o silêncio. Descobrimos que a força interior não é algo a ser conquistado fora de nós, mas uma chama que já habita o coração. Essa força não elimina a dor, mas nos dá coragem para atravessá-la. É como aprender a caminhar sob a chuva sem perder a capacidade de sorrir ao ver o arco-íris que surge depois da tempestade. A vida nos coloca diante de desafios que testam não apenas o corpo, mas também o espírito. Para muitos, a dor parece ser um obstáculo intransponível, uma muralha que impede a passagem para dias melhores. No entanto, dentro da tradição budista, aprendemos que cada muro também pode ser uma porta disfarçada. É preciso mudar a forma como olhamos para o sofrimento, pois ele não é um inimigo absoluto, mas uma parte do caminho que nos aproxima da sabedoria. Depois de aceitarmos a impermanência, cultivarmos a presença, a compaixão, o desapego, aprendermos com a dor e buscarmos o silêncio, surgem outras lições que aprofundam nossa jornada interior. A sétima lição é o poder da paciência. Em um mundo que nos ensina a buscar resultados imediatos, a dor nos convida a cultivar a virtude da espera. Nem toda ferida cicatriza no tempo que gostaríamos, nem toda perda é superada rapidamente. Forçar a cura é como tentar abrir o botão de uma flor antes do tempo. O gesto destrói o processo natural. O budismo ensina que a paciência não é passividade, mas sabedoria ativa. É permanecer firme diante da tempestade, confiando que cada coisa encontra seu tempo. Quando aprendemos a esperar sem desespero, a dor perde a pressa de nos consumir. A paciência abre espaço para que a vida, pouco a pouco, se reorganize. A oitava lição é compreender a interdependência. Nenhum ser vive isolado. Estamos todos ligados por uma rede invisível de relações. A dor frequentemente nos leva a acreditar que estamos sozinhos, mas a verdade é que nossa existência é sustentada por incontáveis mãos e corações. Quando bebemos um copo d'água, ali está o trabalho da chuva, da terra, das nuvens, dos rios, de pessoas que construíram canos e reservatórios. Da mesma forma, quando sofremos, não precisamos carregar tudo sozinhos. Permitir-se apoiar nos outros não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Reconhecer a interdependência é aceitar que fazemos parte de algo maior e que dividir a dor pode transformá-la em união. A nona lição é cultivar a gratidão, mesmo em meio às adversidades. Parece contraditório agradecer quando tudo dói, mas o budismo nos mostra que sempre existe algo pelo qual podemos ser gratos. A respiração que nos mantém vivos, o sol que aquece, a presença de alguém que nos apoia, ou até mesmo o aprendizado que o sofrimento proporciona. A gratidão não nega a dor, mas muda a lente com que a vemos. Quando cultivamos a gratidão, abrimos espaço para a esperança e para a fé na vida. É como acender uma vela em um quarto escuro. A escuridão não desaparece, mas a chama transforma a forma como a percebemos. A 10ª lição é a prática do desapego do ego. Grande parte da dor nasce do apego à imagem que criamos de nós mesmos. Queremos ser vistos de determinada maneira, desejamos controlar como os outros nos percebem, nos agarramos a uma identidade rígida. Mas a vida, com suas dores, frequentemente desconstrói essas máscaras. O budismo nos ensina que o eu fixo é uma ilusão, e quanto mais tentamos protegê-lo, mais sofremos. Libertar-se dessa prisão não significa negar quem somos, mas compreender que somos muito mais do que rótulos, status ou aparências. Quando deixamos o ego de lado, aprendemos a viver com mais leveza, porque não estamos mais lutando contra a mudança inevitável. A 11ª lição é reconhecer a força da aceitação. Há sofrimentos que não podem ser apagados, perdas que jamais serão revertidas, feridas que sempre deixarão marcas. Resistir a essa realidade só prolonga a dor. Aceitar não é se conformar, mas abrir o coração para acolher a vida como ela é. Quando aceitamos, encontramos serenidade mesmo em meio ao que não pode ser mudado. A aceitação é como sentar-se diante de um lago turbulento e aos poucos perceber que a superfície se acalma quando paramos de atirar pedras. É nesse silêncio que descobrimos que a dor não precisa ser um peso eterno, mas pode se tornar parte de nossa sabedoria.
A 12ª lição é o despertar da confiança interior. Dentro de cada ser humano existe uma chama de força que jamais se apaga, ainda que às vezes pareça apenas uma brasa frágil. O budismo nos convida a confiar nessa energia, a acreditar que somos capazes de atravessar qualquer escuridão. Essa confiança não é arrogância, mas fé na própria essência. Mesmo diante da dor mais intensa, existe algo em nós que permanece invencível: a capacidade de renascer. Quando despertamos essa confiança, entendemos que nenhuma queda é definitiva. Cada cicatriz se torna testemunho de que sobrevivemos, de que continuamos caminhando, de que somos maiores do que qualquer obstáculo. Essas lições não são regras rígidas, mas faróis que iluminam a travessia. Cada pessoa tem seu tempo, seu modo e sua forma de aplicá-las. O caminho budista não exige perfeição, mas sinceridade. A força interior não é fruto de imposição, mas de cultivo paciente. É como cuidar de um jardim. Há dias de sol e dias de chuva, mas cada gota, cada raio, contribui para o florescimento. Quando cultivamos paciência, interdependência, gratidão, desapego do ego, aceitação e confiança interior, transformamos a dor em mestra, em aliada de nossa evolução. Descobrimos então que não se trata de evitar o sofrimento, mas de aprender a caminhar com ele sem perder a dignidade e a paz. Assim, a jornada budista nos mostra que superar a dor não é apagar cicatrizes, mas transformá-las em símbolos de coragem. É compreender que a vida, com todos os seus altos e baixos, é um campo de treinamento para a alma. Cada passo dado em meio ao sofrimento nos aproxima da liberdade interior. E quando olhamos para trás, percebemos que a dor, que parecia insuportável, foi justamente o que nos tornou mais fortes, mais conscientes e mais humanos. Superar a dor não significa apenas atravessar períodos difíceis, mas aprender a caminhar de forma mais consciente, fortalecida e serena. Depois de compreender a impermanência, cultivar a presença, praticar a compaixão, desapegar-se das expectativas, aprender com o sofrimento, valorizar o silêncio, exercitar a paciência, reconhecer a interdependência, agradecer em meio às adversidades, desapegar-se do ego, aceitar a realidade e despertar a confiança interior, percebemos que a sabedoria budista vai além de lições isoladas. Ela se torna uma forma de viver, um modo de olhar para cada situação com profundidade e clareza. É nesse ponto que começamos a explorar como aplicar esses ensinamentos no dia a dia, transformando teoria em prática viva. Quando enfrentamos a dor, um dos primeiros impulsos é buscar distrações que nos afastem dela. Ligamos a televisão, nos perdemos nas redes sociais, mergulhamos em trabalhos excessivos ou buscamos prazeres momentâneos para anestesiar o coração. Mas o budismo nos ensina a não fugir. A dor precisa ser reconhecida. Negá-la é como varrer a poeira para debaixo do tapete. Ela continua lá, acumulando-se. A prática da meditação surge como um remédio suave e profundo. Não é necessário estar em um templo ou usar roupas especiais. Basta fechar os olhos, observar a respiração e permitir que a mente se acalme. No início, a dor pode até parecer aumentar, porque finalmente lhe damos atenção. Mas pouco a pouco, percebemos que ela se transforma, perde o domínio sobre nós e se torna apenas mais uma sensação transitória. Outro aspecto importante é aprender a dar novos significados ao que nos acontece. O sofrimento, por si só, pode parecer injusto, mas quando o interpretamos como parte de um aprendizado maior, sua intensidade se suaviza. Por exemplo, alguém que enfrenta uma doença pode, ao invés de apenas se lamentar, desenvolver empatia por outras pessoas que passam pela mesma experiência. Alguém que sofre uma perda pode despertar para a preciosidade de cada instante com os que permanecem ao seu lado. O sentido não elimina a dor, mas nos dá direção. O Buda ensinava que a vida é como um campo onde semeamos constantemente. As experiências dolorosas podem ser o adubo que fortalece raízes profundas de compaixão, resiliência e sabedoria. É também fundamental compreender que a dor não define quem somos. Muitas vezes, identificamos-nos tanto com o sofrimento que passamos a acreditar que ele é a nossa única identidade. Sou a pessoa que perdeu, sou a pessoa que fracassou, sou a pessoa rejeitada. Mas o budismo nos lembra que somos muito mais do que nossas dores.
Elas fazem parte da caminhada, mas não são a totalidade de nossa existência. Quando percebemos isso, começamos a recuperar a liberdade de viver além das marcas. É como caminhar carregando uma mochila pesada e, de repente, descobrir que podemos soltá-la. A dor esteve conosco, mas não precisa mais ser nossa prisão. Outro ensinamento profundo é o cultivo da equanimidade, a capacidade de manter serenidade diante tanto da dor quanto do prazer. Normalmente, nos apegamos ao que é agradável e rejeitamos o que é desagradável, criando um movimento constante de busca e fuga. Isso gera cansaço e mais sofrimento. A equanimidade é como aprender a sentar-se no centro de uma balança, sem ser arrastado pelos extremos. Quando a alegria vem, desfrutamos sem medo de perder. Quando a dor chega, acolhemos sem desespero. Esse equilíbrio nos permite viver de forma mais plena, porque não estamos mais reféns das oscilações da vida. Na prática cotidiana, isso significa aprender a respirar fundo diante das dificuldades, a não reagir impulsivamente diante das frustrações, a observar antes de agir. Quantas vezes o sofrimento se intensifica não pela situação em si, mas pela reação que temos a ela? Um olhar atravessado, uma palavra mal colocada, uma decepção inesperada. Tudo isso pode se transformar em tempestade quando nossa mente reage de maneira imediata. O budismo nos convida a cultivar uma pausa consciente. Cada escolha consciente, cada gesto de compaixão, cada momento de silêncio, cada desapego, cada prática de gratidão vai moldando nossa força interior. É uma transformação lenta, mas profunda, como a formação de uma montanha ou o desabrochar de uma flor. E quanto mais trilhamos esse caminho, mais descobrimos que a dor, antes vista como inimiga, pode se tornar aliada em nossa caminhada espiritual. Quando falamos em superar qualquer dor, não estamos tratando de apagar cicatrizes, mas de aprender a conviver com elas como marcas de crescimento. A sabedoria budista não promete uma vida sem desafios, mas nos oferece ferramentas para transformar cada ferida em fonte de força interior. Depois de atravessar os ensinamentos sobre impermanência, atenção plena, compaixão, desapego, silêncio, paciência, interdependência, gratidão, desapego do ego, aceitação, confiança e equanimidade, começamos a perceber que a verdadeira vitória não é contra a dor, mas contra a ilusão de que somos frágeis demais para suportá-la. A dor nos visita, mas não precisa ser nossa morada permanente. Ao longo da vida, cada pessoa encontrará momentos em que se perguntará: por que comigo? Quando isso vai acabar? Como suportar mais um dia? Essas perguntas fazem parte da experiência humana. O budismo não nos manda silenciá-las, mas ouvi-las com atenção. São elas que revelam o quanto ainda nos agarramos às certezas, ao controle, às expectativas. Quando conseguimos transformar essas perguntas em um olhar de investigação compassiva, a dor deixa de ser um peso sem sentido e se torna um mestre silencioso que nos conduz à descoberta de nós mesmos. Um dos grandes segredos desse caminho é a prática constante. Não basta compreender intelectualmente as lições, é preciso vivê-las. A paciência, por exemplo, não se conquista em um único dia de reflexão, mas se fortalece a cada vez que escolhemos esperar sem revolta. A atenção plena não se instala apenas porque ouvimos falar dela, mas se desenvolve a cada respiração consciente. A compaixão não floresce como uma teoria bonita, mas quando realmente olhamos nos olhos de alguém em sofrimento e nos abrimos para acolher. A prática transforma conhecimento em sabedoria e faz da espiritualidade algo real, presente em cada gesto da vida cotidiana. É importante lembrar também que a dor não é apenas individual. O mundo carrega dores coletivas, injustiças, guerras, desigualdades, perdas ambientais. Quando ampliamos nosso olhar, percebemos que superar a dor não é apenas um ato pessoal, mas uma responsabilidade compartilhada. O budismo nos inspira a cultivar a paz dentro de nós para que possamos ser instrumentos de paz no mundo. Ninguém cura todas as dores do planeta sozinho, mas cada ato de bondade é uma semente lançada no solo da existência. Uma palavra amorosa pode quebrar correntes de rancor. Um gesto simples pode restaurar a esperança em corações cansados. Há também a dimensão do tempo. A dor pode parecer infinita quando estamos dentro dela, mas tudo se move. Nenhuma noite foi eterna, nenhum inverno durou para sempre. Ainda que lentamente,
o sol sempre retorna. Confiar nesse fluxo é parte do aprendizado. A impermanência, que tantas vezes causa angústia, também é o que torna possível a cura. Aquilo que hoje é lágrima, amanhã pode ser recordação serena. Aquilo que hoje é queda, amanhã pode ser alicerce para uma nova construção. Essa visão não nega a dificuldade do presente, mas abre espaço para a esperança. E é nesse espaço que descobrimos uma das maiores dádivas do caminho: a liberdade interior. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo ou eliminar toda a dor, mas em não ser dominado por ela. É a liberdade de continuar sorrindo mesmo em dias nublados, de continuar caminhando mesmo quando os pés estão cansados, de manter a dignidade mesmo quando tudo parece desabar. Essa liberdade nasce quando compreendemos que a dor não nos define, não nos aprisiona, não pode apagar a chama da consciência que brilha dentro de nós. Essa chama é o que o budismo chama de natureza búdica, a essência pura e desperta que existe em todo ser humano. Não importa quantas quedas tenhamos, quantas feridas carreguemos, essa essência permanece intacta. Como o céu que continua azul atrás das nuvens, nossa natureza desperta nunca se perde. Reconhecê-la é a chave para suportar qualquer dor. Quando fechamos os olhos e nos conectamos com esse espaço interior de silêncio e luz, descobrimos que há dentro de nós uma fonte inesgotável de paz. Ela não depende das circunstâncias externas, mas da consciência desperta que aprende a observar sem se deixar arrastar. Superar a dor, então, é também despertar para essa essência. É parar de procurar fora aquilo que já existe dentro. É perceber que, mesmo em meio à tempestade, podemos ser como a montanha que permanece firme, silenciosa, enraizada. É lembrar que o sofrimento é parte do caminho, mas não é o destino final. Nosso destino é a liberdade, é a consciência clara, é a compaixão que se expande e abraça o mundo. Cada lágrima que derramamos pode ser transformada em compaixão. Cada perda pode ser transformada em gratidão pelo que se viveu. Cada silêncio pode se tornar meditação. Cada cicatriz pode ser lembrança de que sobrevivemos. Nada é em vão. No coração da dor, sempre existe uma oportunidade de florescimento. Assim como a flor de lótus, que nasce no lodo e mesmo assim se abre em beleza, nós também podemos florescer a partir da lama de nossas experiências mais difíceis. Quando caminhamos com essa compreensão, a vida se torna mais leve, não porque desaparecem os problemas, mas porque aprendemos a não nos perder dentro deles. A dor pode bater à porta, mas não precisa ser nossa morada. Podemos acolhê-la, aprender com ela e deixá-la seguir seu curso, sem permitir que roube nossa essência. E quando olhamos para trás, veremos que, em cada momento de sofrimento, algo em nós cresceu, amadureceu e se fortaleceu. A dor nos moldou, mas não nos destruiu. Pelo contrário, nos revelou a grandeza que sempre esteve em nosso interior.